Nós estamos na série de mensagens falando a respeito do Espírito Santo. Na semana passada, nós falamos a respeito do Espírito Santo. E hoje vamos falar também a respeito do relacionamento com Ele. O relacionamento com Ele baseado em 3 níveis. Fala comigo, 3 níveis. Então, há 3 níveis em um relacionamento com Deus. E você sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Não é menos importante quando você coloca Ele em terceiro lugar na ordem, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode falar Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, enfim. Porque afinal os 3 são um só. O operário, o trabalhar deles que são de formas distintas e diferentes. Brigaram comigo uma vez, e eu contei isso para algumas pessoas, que quando eu trabalhava em determinada empresa, eles falavam assim comigo: quando a gente chegar no céu, a gente vai ver Deus assim, Jesus do lado do Espírito Santo, ou a gente vai ver os 3 em um só? Porque eles são um só. Eu falei, isso é uma boa pergunta. E eu comecei a afirmar para eles a minha opinião. E eles começaram a opinião deles, porque eles falaram, não tem jeito, porque a Bíblia diz que Jesus se assenta à direita de Deus. Então significa que eles são 3 distintos e é isso. Eu falei, não, você não pode afirmar. A Bíblia fala que os 3 são um só e eu não sei. Eu falei, tá bem, quando Jesus desceu, o céu ficou vazio e a gente começou a brigar. E ficou aquela briga teológica, sabe? Aquele negócio fútil, inútil. Eu detesto. Depois que eu cheguei no nível de maturidade, a pessoa começa a falar comigo, eu falo assim, você tem razão. É isso. E saio. Mas antes eu queria provar nos meus embasamentos bíblicos, eu queria levar as minhas teses, uma discussão que seria em vão, que não traria edificação nenhuma. Pode ser que você chegue lá e nós vamos aprender aqui hoje que nós somos um ser tripartidos, que é espírito, alma e corpo. E para chegar nesses 3 níveis, você vai ter que entender essa questão dos 3 níveis. Você vai ter que entender que você é um ser tripartido. Então, eu quero que você se identifique de verdade qual nível que você se encontra hoje. Eu quero que você olhe para dentro de si e olhe qual nível que você se encontra hoje. Mas se você se encontra no nível 1, eu quero te pedir no nome de Jesus para que você suba para o nível 2. Se você se encontra no nível 2, eu quero te pedir em nome de Jesus que você suba para o nível 3. Se você já está no nível 3, aí você pede o Espírito Santo mais um tópico, que ele me deu só 3 tópicos. De manhã o pessoal riu. Obrigado por você estar rindo. E eu te convido hoje a olhar para dentro de si. Carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar seus olhos aí? Vamos comigo, Israel? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você acabou de participar de um momento de ceia. Então eu te convido a ser fortificado agora aqui, fortalecido. Eu te convido a abaixar as suas pedras, as suas convicções, e esvaziar de si mesmo. Será impossível encher algo que já está cheio. Eu queria que você olhasse agora para a pessoa do Espírito de Deus. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos nessa noite absorver o máximo que o Senhor falar conosco aqui. Afinal, nós não nos reunimos no domingo para bater cartão. A gente não está aqui, Senhor, por estar. Nós estamos aqui porque nós queremos sentir o Senhor de verdade. Nós queremos ser munidos, nós queremos ser e receber as armas certas para lutar as guerras da semana, para vencer os leões de amanhã. Nós estamos aqui porque nós queremos sair fortalecidos. Eu quero sair cheio, eu quero sair diferente do que eu entrei. Uma casa tão generosa, ao chegarmos, nós tivemos um momento de comunhão, um momento com uma canjica nos esperando, depois louvores, oferta, testemunhos maravilhosos. E agora é a hora de ouvir o Senhor. E nós estamos aprendendo a te ouvir e ser totalmente dependente de ti. Nós estamos aprendendo a ser dependente
do Espírito de Deus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Diga, eu estou aprendendo a estar, seja a sua verdade, cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo, erga suas mãos aos céus e diga isso a Ele com o seu coração. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, diga, você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus aí? Aleluia. Você é incrível, Israel. Esse texto mostra que nós somos seres tripartidos: corpo, alma e espírito. Se for pela lógica da palavra, e segundo o versículo de Tessalonicenses, nós somos espírito, alma e corpo. O que vem primeiro não é essa matéria que você usa para tocar as coisas e para conversar e se comunicar com alguém. O que vem primeiro é o espírito, aquele que Deus colocou em você para comunicar com Ele. Amém? Então, para cada parte daquilo que Deus nos fez, Ele fez para que nós possamos se relacionar com o Espírito Santo em níveis diferentes. E eu quero apresentar para você hoje o primeiro nível, que é o nível físico, que é a presença percebida. Fala comigo, presença percebida. Qual que é o primeiro nível em um relacionamento com... Vamos aplaudir o Connect, que ele é demais. Eu te amo, Ana Paula. Vamos aplaudir o Connect, que eles são demais. Pela manhã houve um equívoco. Eu achei que a gente ia ter que tomar a ceia de novo e eu ia para Paula. Nós reconciliamos. Te amo, Ana Paula. Te amo, Rafael. E eles fizeram o meu esboço aqui agora. Então, o primeiro é nível físico, diga a presença percebida. Não, você já tem um bônus que o pessoal de manhã não teve, que é acompanhar. Então vamos comigo, diga o primeiro nível, o nível físico. Diga a presença percebida. O que é uma presença percebida? É quando nós sentimos, mas ainda não nos rendemos. A presença percebida é o primeiro nível em relacionamento com Deus, o Espírito de Deus. É aquele toque, é aquele sentido natural, onde nós sentimos uma presença num culto, onde nós sentimos uma presença no louvor. É onde você vê uma manifestação acontecendo assim, de uma forma em lágrima. Esse é o primeiro nível. Quando uma pessoa chora, quando uma pessoa vem no domingo, ela está no primeiro nível com o Espírito Santo. E principalmente se ela é um crente domingueiro, ela não saiu do primeiro nível ainda. Ela é aquela pessoa que ela vem num culto, porque ela está aqui e na hora do louvor ela sente um arrepio. E aquilo para ela é como se bastasse. Aquilo para ela é como se fosse suficiente, porque hoje eu senti o Espírito de Deus, que eu arrepiei, eu chorei. É como se isso fosse o ápice do sobrenatural. É como se isso fosse o ápice do sobrenatural com a presença de Deus. E na verdade não. Esse é o primeiro nível, um nível raso com Ele. Quando você sente alguma coisa no seu toque físico, quando você chora, quando você sente arrepio, ou quando você sente uma manifestação, isso mostra que você teve um toque dele, mas ainda não teve uma transformação pela exposição. Isso pode provar que você sentiu ele de forma no seu corpo físico, mas ainda não prova que você está no segundo nível. Muitos confundem sentir com se relacionar. O verdadeiro relacionamento começa quando há uma rendição e não apenas uma sensação. Eu estou com uma sensação. Não. Tem que ter uma rendição.
Para sentir o Espírito de Deus, isso não se envolve com uma sensação cara, eu estava lá e eu senti, se foi uma sensação muito boa. Não. É uma rendição. É quanto mais você entrega para Ele, mais você sente dele, mais você absorve dele. O relacionamento com o Espírito de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, não tem a ver com o quanto você tem dele, mas é o quanto ele tem de você. Se está doendo, diga, ai. Vocês são santos demais, graças a Deus. Fala quem está do outro lado, vai melhorar. Não, agora você pode falar que isso é uma boa notícia. Bate na mão de umas duas pessoas, diga, vai melhorar. E vamos de Bíblia, para não falar que é eu que estou conversando asneira. João 20, versículo 29. Diz: então Jesus lhe disse-lhe, porque me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creram. Deixa eu te contar uma coisa. Nós lemos a Bíblia segundo a nossa ótica. Fala comigo, ótica. Nós lemos a Bíblia segundo as nossas lentes. Diga comigo, lentes. O que você quer dizer com isso? Esse versículo de João, do capítulo 20, do versículo 29, é Jesus respondendo para Tomé. Diga comigo, Tomé. Pela manhã ele estava aqui, a gente implicou muito ele. Tomé é um cara que serve na casa. Então, esse versículo, Jesus está falando, Juliana, com Tomé. Mas por que ele está falando esse versículo? Por que ele está falando essa frase aqui com ele? Porque a Bíblia fala assim que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele agora aparece para uma mulher, ele aparece para Maria Madalena. Ele diz, eu estou vivo, vá contar para os outros que eu estou vivo. E ela sai correndo e ela conta para os discípulos, ela fala, eu vi o mestre, ele está vivo, ele ressuscitou. Só que alguns judeus ainda não acreditam nisso, porque a palavra de uma mulher, principalmente naquela época, não tinha valia. É por isso que antigamente, quando você lia a Bíblia, e você vai ver quando Paulo ia exortar a igreja, que ele vai falar a respeito das mulheres ficarem caladas, não está falando que não tinha que ter pastores na igreja, não, mas a palavra da mulher naquela época não tinha valor como uma palavra de um homem. Então a mulher falar que Jesus ressuscitou, é como se ela estivesse mentindo e ninguém dava crédito para ela. Então a Bíblia fala assim que eles estavam todos reunidos, e eles estavam nesse lugar, e os discípulos estavam lá, e ela chegou, e ela contou, ela falou, olha, ele está vivo. Eu vi ele. E os discípulos começam a ter medo, e alguns começam a ter temor, e aqui surge um discípulo que tem uma grande dúvida, e esse discípulo é o Tomé. E Tomé responde assim, eu só acredito se eu ver Jesus na minha frente, e eu ainda tenho que tocar nas pisaduras dele. O que Tomé estava querendo dizer era, não venha pegar uma pessoa que pareça com Jesus. Eu não quero sósia, eu quero tocar. A Bíblia diz assim, que a porta estava trancada, que eles estavam ainda conversando. Jesus atravessa a porta e diz, Tomé, se para você crer você precisa tocar, então toque. Não, você não entendeu. Sobrenatural está acontecendo. Eu disse, a porta estava trancada. Jesus atravessou a porta e falou, Tomé, se você precisa ver, então toque. Se você precisa ver para crer, então toque. Não, eu acho que você não entendeu ainda. Tem situações na sua vida que as portas estão trancadas, mas Deus está atravessando hoje. E se é preciso você ver para crer, Ele está te mostrando. Me ajuda, fala quem está do seu lado, você tem vida, então manifeste. Eu conheço gente que queria faltar do culto para assistir o jogo, e estava mais feliz assistindo o jogo porque ela estava manifestando com o seu time. Então se você está aqui, você venceu a vontade de ver o seu jogo, eu queria que você manifestasse vida igual você manifesta lá. Deus está atravessando portas hoje para mostrar para você que o impossível é possível. Eu acho que você passou a primeira marcha. Então ele atravessa, ele fala, toque Tomé. Só que por muito tempo eu li esse versículo como que Jesus estivesse jogando na cara de Tomé. Porque a gente lê a Bíblia com as nossas lentes. Vamos de novo? Nós lemos a Bíblia com as nossas lentes. Então eu achei que Jesus chegou e falou assim, Tomé, fanfarrão, toca aqui, ó. Mas não era. Ele atravessa, ele chega naquele lugar e ele fala, Tomé, se para você crer, você tem que ver, então pode tocar. Esse é o Jesus em amor. Esse é o Jesus da palavra e não o Jesus que o Bruno criou. Para mim, aqui já está humilhante demais para Tomé. Porque ele estava falando, eu só acredito se eu ver. Jesus chegou, mostrou, já está humilhante, sim ou não? Imagina se você estivesse numa roda, mesma coisa você fala assim, eu duvido que tal pessoa faz. A pessoa vai lá e faz, ela cala sua boca. Então aqui já está humilhante para Tomé. Tomé já estava sem graça. Só que Jesus ainda vem com uma tramontina.
que é o João do capítulo 20, versículo 29. Ele diz: então disse-lhe Jesus, porque você viu, você creu? Para mim já bastava quando ele falou toca. Mas ele diz: então porque você viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e creram. Não. Eu disse que Tomé está tendo uma experiência ali com Deus fisicamente. Mas Jesus está dizendo: Tomé, você até creu, né? Porque você viu. Mas tem pessoas que não verão e vão crer em mim. Felizes são aqueles que não me viram, mas creu. Felizes são aqueles que não me viram, mas creu. Então quando Tomé, ele vê Jesus, ele tem uma experiência com o primeiro toque. Mas nós já estamos entrando em um segundo nível, porque nós não o vemos, mas nós o sentimos. Então o que Jesus quis dizer exatamente para Tomé foi essa declaração. Responder para ele. Ele disse: Tomé, você precisa aumentar o seu nível de fé. Esse é um nível superficial, esse é um nível baixo, esse é o nível da sensação e não o nível da rendição. Você está crendo porque você está vendo algo. Você quer abrir mão quando você vê. Você quer entregar quando as portas estiverem abertas para você. E assim não vai rolar. Nesse caso, são muitos casos de relacionamentos. E principalmente quando a pessoa começa a namorar. Por quê? Porque ela é atraída por aquilo que ela vê. Ela acha aquela pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, e ela começa a se relacionar com aquela pessoa. E o pior disso é que na cabeça desse casal, eles não precisam de uma profunda intimidade. Afinal, eles gostaram da aparência um do outro. Eles não precisam de uma conexão muito profunda, porque eles estão apaixonados pela aparência. O problema é que esse nível um dia vai acabar. Esse nível um dia vai deixar de existir, porque você é apaixonado pela aparência, mas daqui a pouco a alma da pessoa não te agrada. Então você começa a procurar os seus interesses, nos seus amigos, nas suas amigas, e eles acabam meramente só coexistindo. E esse nunca foi o plano de Deus para um casamento. Deus não quer que você se case por aparência. Mas pasmem vocês, esse é o nível de muitos cristãos. E esses cristãos vivem uma vida inteira só arrepiando. E a presença de Deus para eles é tudo. Só o arrepio. Se está doendo, diga ai. Vai melhorar. Fala quem está do lado, vai melhorar. Vamos de versículo para não falar que eu estou falando asneira. Atos 2, 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e viram que parecia línguas de fogo. Aqui, eles estavam reunidos, Jesus já tinha subido, eles estavam em Jerusalém. E aqui houve agora um vento que soprou naquele lugar, naquela casa, naquela igreja, onde eles sentiram fortemente a presença de Deus ali. Mas isso não prova que eles estavam em um segundo nível. Isso pode mostrar para você que as pessoas podem sentir a presença como um vento, permanecendo no primeiro. Salmos 34, 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Quando você vai degustar alguma coisa, quando você vai alimentar, você está se alimentando e não provando. Provar é algo rápido. Provar é algo que você faz, não é todo dia. Você prova isso aqui para mim. Então, tem como você provar o Senhor e ver da bondade dele, ainda assim não viver para ele. João 6, 26. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está falando para uma multidão. E ele está dizendo: vocês só me procuram por aquilo que eu posso oferecer a vocês. Vocês ainda estão no primeiro nível. É isso que Jesus está falando com a multidão. Você pode sentir o vento do Espírito e ainda assim não ser movido por ele. O segundo conselho que eu tenho para te dar, e o segundo nível que você precisa subir, é o nível da alma. É a presença compreendida. Diga amém. É quando começamos a ouvir, mas ainda filtramos com os nossos desejos. Essa é aquela pessoa que já passou do nível de sentir apenas um arrepio. É a pessoa que já passou do nível de sentir apenas um momento de quebrantamento. Essa agora é uma pessoa que está no relacionamento mais avançado. O Espírito Santo começa a tocar a sua mente, as suas emoções, a sua vontade. Passamos a entender a palavra. Eu posso começar a pregar para você aqui a história de Davi pela metade. Você entende, porque você é alguém que está no segundo nível. Você já consegue discernir o que é certo e errado. Você até tem convicção do que é pecado. Você até sabe o que é um mover de Deus e o que não é. Mas existe uma luta entre a sua alma e o seu espírito. A pessoa quer obedecer, mas também quer controlar.
A pessoa quer entregar para o Senhor, mas também quer ter o controle em suas mãos. Ela filtra com base nos seus próprios sentimentos, o que é de Deus e o que não é. É aquela pessoa que já teve um toque na alma, mas os seus desejos ainda falam mais alto. Então ela mistura como se fosse o Espírito de Deus com o desejo dela, e ela vai vivendo a vida como se tivesse com o Espírito Santo no controle, mas na verdade o Espírito Santo não está. Pastor, me prova isso. Romanos 12:2. Transforme-se pela renovação da sua mente. Salmos 42:1 e 2. A minha alma anseia por ti, ó Deus. E Hebreus 4:12. A palavra separa a alma do espírito. Aqui já é uma pessoa que tem um senso maior, porque ela tem noção do que é pecado. Aqui já é uma pessoa que tem o discernimento e ela sabe o que é a voz do Senhor. Só que ela não quer 100% se entregar. E uma alma apaixonada por Deus ainda precisa aprender a se calar para ouvir o Espírito de Deus. Quando você lê a Bíblia e você vai ver que os discípulos estavam dormindo em um barco, a Bíblia fala assim que veio uma grande tempestade. Fala comigo, grande tempestade. Diga comigo, grande onda. Faça barulho aí para mim, Israel, de onda, de tempestade. Deixa eu ver um barulho forte aí. Que tempestade legal, gente, olha. Faz assim comigo, faz assim comigo, faz assim comigo. Suas mãos, faz assim comigo. Tempestade, tempestade. Faz assim comigo, por favor. Faz assim comigo. Agora balance, porque as ondas. As ondas. Você fez com a boca? É, com o teclado. Ele está fazendo shh ali. Então, vamos lá. Ó, uma grande tempestade. E agora vocês estão com medo. Deixa eu ver como que você fica com medo. Deixa eu ver as mulheres com medo. Olha a pessoa do seu lado e assusta, vai. É assim, gente. Vocês são corajosos demais. Meu Deus do céu, já vi homens mais medrosos que vocês. Cadê as mulheres? Vamos lá. Tem uma grande tempestade. Faz assim comigo. Balança. Você está com medo? Deixa eu ver. Pode gritar. Quem gritar mais alto para ganhar um Pix? Passa seu Pix. Essa é minha irmã. Então essa grande tempestade está acontecendo e Jesus agora acorda porque ele estava dormindo. E nessa grande tempestade. E a Bíblia fala que os discípulos falaram assim, ó, mestre, por acaso não te preocupa que morramos? Há uma grande tempestade, vai partir o barco e o Senhor está dormindo. A Bíblia diz que ele se levanta, estende a mão e diz, aquieta-te. E naquele momento a tempestade se aquieta. Você não estava lá, por isso que você não aplaudiu. Você pode aplaudir Jesus aí? Agora eu posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? Aquieta-te, no original, é cala a boca. Nós cantamos, aquieta minha alma. E não é bonito cantar assim? Não é bonito? Mas não é assim. O original seria, cala a boca minha alma. Não ficou legal, né? Mas como que você manda uma pessoa calar a boca? Claro que você não, você é um cristão. Mas como que uma pessoa manda uma outra pessoa calar a boca? Cala a boca! Então Jesus não levantou e falou, aquieta a tempestade. Não, gente, a tempestade estava quase partindo o barco. Ele teve que usar uma autoridade, ele teve que levantar e dizer, cala a boca! E o vento cessou. Quando Davi diz, aquieta-te, ó minha alma, e espera no Senhor, ele não está dizendo, aquieta minha... Não, ele está dizendo, cala a boca minha filha. Cala a boca minha alma e confia no Senhor. Então o segundo nível, você pode confundir o espírito com a alma. E muitas das vezes você vai ter que dizer para ela, cala a boca. Você vai ter que dizer para os seus desejos, cala a boca. Você vai ter que dizer para as suas vontades, cala a boca. Você vai ter que dizer, aquieta-te. Em autoridade. Outra pessoa que tinha e estava no segundo nível era Pedro, antes da sua conversão. Porque ele era aquele que era apaixonado por Jesus, mas que ainda fazia a sua própria vontade. A Bíblia diz que ele falou com Jesus, eu vou até o final por você, eu mato e morro por ti.
E quando ele entrega essa palavra, Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: eu não, jamais. Ele está repreendendo o próprio Deus. O senhor está equivocado com isso. E quem já ouviu que a neurociência diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos? Levante a mão. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que nós somos a média do livro que nós lemos, das músicas que nós ouvimos? Quem já ouviu isso? E isso é uma realidade. E não foi tirado da ciência. Está aqui nossa sana psicóloga, mas eu quero te dar uma base hoje. Quando uma criada chega perto de Pedro e diz assim: ó, Pedro, você andava com Jesus, né? Ele falou: não, eu não. Por quê? Porque você anda como ele. Você fala como ele. Você veste como ele. Você é a média das pessoas que estão à sua volta. A neurociência tirou daí. Então Pedro diz: não, eu não. E ele nega Jesus. Quando ele nega Jesus, Pedro entendeu que quem estava no controle ainda não era o Espírito de Deus, mas era a sua alma, era a sua vontade. Esse é o segundo tópico, ou o segundo conselho que eu tenho para te dar. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é: o nível espiritual é a presença fundida. E a presença fundida, quando eu estava fazendo essa mensagem, o Senhor me trouxe algo à memória que eu ri muito escrevendo a mensagem, que é um desenho que eu assistia na infância, E Manifeste os Pecadores. Quem já viu Dragon Ball Z? Levanta a mão. Os pecadores estavam tudo de manhã. Ninguém viu, graças a Deus. Levanta a mão sim, você já tomou uma ceia. Quem já viu Dragon Ball Z? Dragon Ball Z era um desenho de raiz, bem antigo. E para você que já viu Dragon Ball Z, naquele momento tinha um momento de fusão. Quem lembra do momento da fusão? Quem que fundia? Fala comigo, Goku. Não, isso não é palavrão, é o nome do cara. Diga comigo, Goku e Vegeta. Diga, Vegeta. Estou te ensinando hoje. O que você aprendeu na igreja, Dragon Ball Z? Eles tinham um momento de fusão. E quem já viu vai completar a frase. Fusão! Então vamos de novo todo mundo? Fusão! Sabe o que acontecia ali, Diana? O Goku e o Vegeta viravam um só. E eles se fundiam. E eles mudaram o nome e eles ficavam mais fortes. Parece uma coisa tosca para você, né? Principalmente você que não assistiu Dragon Ball Z. Mas o terceiro nível é quando você funde com o Espírito Santo. O terceiro nível é quando há uma fusão. E o terceiro nível é quando não apenas sentimos ou ouvimos, mas quando nós vivemos em plena rendição. É quando nós falamos para Ele: o controle é seu, a resposta é sua, me leva para onde o Senhor quiser. E a Bíblia fala assim que Paulo, ele era movido pelo Espírito de Deus. E muitas das vezes Paulo ia para a prisão, mas mesmo na prisão, Paulo glorificava o nome de Deus. O terceiro nível é o nível mais profundo e poderoso. Não é mais sobre sentir ou entender, é sobre como o Espírito Santo nos conduz. A alma aqui já foi treinada, o corpo já está crucificado, Cristo já vive em nós, e o Espírito de Deus testifica constantemente com o nosso espírito. Nesse nível, o Espírito Santo não apenas visita uma pessoa, mas ele habita nela. Você não vive mais por suas vontades, mas pela direção dele. Não ora por obrigação, por disciplina, você ora por comunhão. Não obedece por medo, nem vem no culto ao domingo para bater um cartão, você vem por amor. Você serve por amor, você entrega por amor, porque você está fundido com Ele. Não é mais necessário um ambiente de culto para perceber a presença de Deus, porque você carrega a presença dEle onde você for. Esse é o lugar onde homens e mulheres que andam com essa autoridade espiritual são cheios dos frutos da sabedoria e do poder do Espírito Santo. Gálatas 2:20 diz: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa fusão espiritual não começa em uma emoção, mas é uma entrega radical. Uma pessoa que vive nesse nível, ela não tem dificuldade com dízimo e oferta, porque ela já entendeu que tudo que ela tem é de Deus. Uma pessoa que não tem problema com dinheiro, uma pessoa que não consegue ser fiel, que gasta no dinheiro para pastor, para a igreja, é porque ainda não entendeu o terceiro nível. Aqui você não busca mais agradar a Deus apenas com as suas atitudes, mas você quer agradar
a sua existência. Não é sobre entregar os seus pecados para Ele, porque isso você já entendeu, que Ele morreu para levar os seus pecados, mas é entregar os seus sonhos, os seus planos, a sua agenda e o seu ego. É sobre se entregar por completo para Ele. A profundidade dessa fusão com o Espírito depende do quanto você está disposto a morrer para si. No nível espiritual, você não apenas anda com o Espírito, mas você se torna um com Ele. Pede o Juninho para mim, Simone, para trazer o que eu pedi, por favor. Nesse nível, você se torna um com Ele. João 15,4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. E Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Queria que se você ficasse de pé. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, gentilmente. Eu não sei qual nível você se encontra aqui hoje. Eu não sei se você se encontra no primeiro nível. Não sei se você está já no segundo nível, ou talvez se você já está pertencente ao terceiro nível. Vamos aplaudir a Melanie, que é maravilhosa. Dá a mão, solta a mão, manda aplaudir. Faz... Isso é igreja, gente. Eu tenho uma história para te contar. Era uma vez um cubo de gelo. O que eu tenho em minhas mãos? O que eu tenho em minhas mãos? Ele era solitário, duro, frio, isolado e congelado, tanto dentro quanto fora. Ele estava sobre uma pedra fria e à margem de um rio poderoso que corria sem parar. O rio era intenso, vivo, livre. O cubo de gelo olhava aquilo e dizia para si mesmo: eu não preciso disso, eu sou forte, eu não mudo, eu tenho forma, eu tenho controle. Mas o que ninguém via é que por dentro ele gritava. Ele pedia por liberdade e à noite ele chorava, porque ele não conseguia se mover. Porque me pareço tão duro, limitado, preso? Eu quero viver, mas parece que algo me prende. Ele sentia que havia muito mais ali, além daquela pedra fria que ele estava todos os dias. Mas ele não se rendia. Uma bela manhã, o rio olhou para ele e disse: gelo, você faz parte da mesma essência que eu, só que você está limitado. Gelo, você faz parte da mesma essência, só que você está preso. Se renda. E o gelo respondeu: não posso me render, porque se as pessoas não me reconhecerem mais, e se eu ficar quadrado, e se eu me envolver com a igreja a ponto das pessoas me chamarem de religiosos, e se eu ser taxado de besta, e se eu perder o melhor que eu tenho aqui? O rio disse: gelo, apenas se renda. O calor do sol então começou a derreter aquele gelo. Aquele gelo até tentou resistir, mas não aguentou. Ele foi se desfazendo, ele foi sendo quebrantado, ele foi derretendo, até que ele se tornou um só com o rio. E aqui o gelo não deixou de existir. Agora ele fluía na sua essência. Aqui o gelo não deixou de existir, mas agora ele estava vivendo fontes inesgotáveis, fontes de águas vivas. Eu não sei se você pegou no seu espírito, porque quando eu contei essa história pela manhã foi um mover tão lindo. Mas esse gelo aqui sou eu e você. E todas as vezes que você tenta viver do seu jeito, você vai viver de forma dura, você vai viver limitado. Mas o convite de Deus para você aqui essa noite é: se renda. O terceiro nível é você entender que toda a sua vontade tem que se inclinar para a vontade dele, que toda a sua agenda tem que se inclinar à agenda dele, que todos os seus desejos agora não são mais importantes, porque o desejo dele é maior e melhor do que o seu desejo. Eu te convido a fechar os seus olhos. E eu queria fazer uma oração por você. Eu queria que você olhasse para dentro de si e se enxergasse em qual nível você está. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor aumente o nível dos seus filhos.
Eu quero te pedir, aqueles que se encontram no nível 1, que estão até mesmo sem força, aqueles que sentem só um arrepio e nunca sentiram mais nada, aqueles que sentem a tua presença só num culto de domingo, ou no culto de quinta-feira, ou no culto de segunda-feira, aquele que só sente a presença quando está aqui dentro, é porque ainda não subiu o nível, Senhor, de relacionamento contigo. Nós não aceitamos sair daqui hoje no nível 1, nós queremos subir de nível. E para aqueles que se encontram no nível 2, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor revele a eles e mostre para eles que a alma não tem... A alma não tem a verdadeira recompensa do Espírito. A alma não consegue satisfazer aquilo que o Espírito de Deus satisfaz. A alma não consegue trazer a alegria que o Espírito de Deus traz. A alegria que a alma traz é uma alegria momentânea e logo se dissipa, mas a alegria do Espírito é uma alegria eterna, é um fruto eterno, é um fruto onde vai permanecer. E para aqueles que estão no nível 3, eu te convido a render mais, a render tudo, a se entregar tudo e deixar fluir. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor flua aqui como um rio de água viva. Nós nos rendemos a Ti nesse momento, e com esse louvor e com essa canção nós queremos render ao Senhor o nosso coração. Nós queremos render a Ti a nossa vida. Nós rendemos o Senhor nesse momento, pelo santo nome de Jesus, pelo santo nome de Jesus.